A família de uma adolescente de 15 anos pede ajuda à polícia depois que a jovem foi assediada por um funcionário da escola em São Paulo. O professor acabou demitido, veja. Por parte da jovem estudante, a intenção na troca de mensagens é tirar dúvidas sobre matemática. Mas o funcionário da escola fala em tom de assédio. E ele mandou para ela umas fotos, né? Umas fotos meio indecentes. Foi o pai da menina que registrou as mensagens no celular da filha. Para ele, conversas como essa jamais poderiam existir entre aluno e professor, já que Vinícius, que também oferece aulas particulares, trabalhava na escola nos plantões de dúvidas. Ela passou o Zap por causa, como é uma escola, ela tem que pedir matéria, alguma coisa, eles conversam sobre o Zap. Vinícius chega a enviar figuras obscenas para estudante. O pai levou um susto quando leu as mensagens. Imediatamente fui até a escola. Ele já não estava mais lá? Então, daí chegando na escola, eu indaguei, falei, cadê ele, porque a gente tá nervoso, né? Só que daí eles falaram para mim assim, não, pai, pode ficar sossegado que nós já demitimos ele. A adolescente contou para o pai que tentava disfarçar, não dando atenção para as investidas de Vinícius. E no dia da denúncia, ela decidiu parar de guardar esse segredo, porque o professor teria tentado acessar as fotos armazenadas no telefone dela. Foi levando, deixando levar. Só que um dia ela se assustou porque ela estava sozinha na classe e ele pegou o celular dela e não queria devolver. E queria que ela abrisse o celular para ele ver foto dela no celular pelado. Ela falou que não tinha isso no celular. E ela ficou assustada, saiu correndo da classe, chegou nas amiguinhas dela, as amiguinhas já sabiam o que estava acontecendo, porque ele também fica olhando para as amiguinhas, para as partes íntimas dela. Daí pegou e ela correu até a professora, explicou o fato para a professora. A professora, na hora, ajudou ela, pegou ela e levou para a coordenação. A denúncia partiu de uma jovem que acaba de completar 15 anos. Em uma situação que teria acontecido dentro do colégio, ela ficou desestabilizada e acabou dividindo o que estava enfrentando com as amigas. A situação chegou até a professora, que encaminhou a aluna para a direção. Lá ela relatou que estava conversando pelo aplicativo de mensagens com um estagiário, professor de matemática. Ele, que faz o trabalho de plantão de dúvidas, estaria assediando a jovem por essas mensagens. Ele teria mandado fotos explícitas e aqui dentro da sala de aula, quando conseguiu ficar sozinho com a aluna, tentou pegar o celular dela. Ele pedia fotos íntimas da menor de idade, que ficou aflita, saiu da sala e dividiu com as colegas o que estava enfrentando. A professora teria percebido que algo errado estava acontecendo, conversou com as alunas e encaminhou a jovem para a diretoria. Os pais da jovem foram chamados pela direção do colégio, mas a família reclama que quando chegou aqui, não encontrou esse funcionário. Ele já teria sido demitido. E a escola também não chamou a polícia militar para fazer o flagrante. Segundo a direção, o advogado do colégio instruiu a família a ir sozinha até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Minha filha está na escola e o professor é tudo para o aluno. Então ela se apega ao professor, ela tem a confiança do professor. Então ela jamais, agora um professor, aprendiz e professor, mandar isso para minha filha, e tanta confiança que ela tem nele, então a gente fica indignado, né? Tal situação teria atrapalhado o fim do semestre da estudante. A jovem, que ainda estava em provas, se afastou das aulas e nem sabe mais se conseguirá voltar. Ela está abalada, é uma menina, fez 15 anos agora, o que ela tinha muita, assim, gostava muito desse professor, então elas ficavam sempre ali próximo ao professor, se sentiam até protegida. Depois o que ele foi fazendo com ela foi horrível, está muito abalada, inclusive agora, hoje, às 10 horas, ela foi no psicólogo porque ela não consegue nem almoçar, ela está chorando muito. E não vai voltar para a escola? Não vai voltar para a escola nos próximos dias.
Depois de falar com o pai da jovem assediada, vamos atrás do posicionamento do colégio. Uma funcionária sai e se dispõe a esclarecer qualquer dúvida e aceita conversar com a equipe, mas sem gravar entrevista. E é isso que a gente queria saber exatamente o que aconteceu em relação a... E qual que era realmente a função desse professor ou desse estagiário, porque isso não ficou muito claro até para a família da jovem. Isso era importante a gente entender. Claro, vamos Obrigada, Cris. A Cris é da comunicação, então, da escola e eu vou entrar com ela e depois eu retorno com a posição deles. Licença. A direção do colégio confirma a denúncia da família e o afastamento do funcionário. Segundo a direção do colégio, essa nota de esclarecimento foi divulgada no dia seguinte ao fato. E também a direção do colégio teria se encaminhado até a delegacia no dia seguinte, depois que a família foi registrar o boletim de ocorrência do assédio praticado pelo estagiário. Segundo a direção, foi analisado o que aconteceu pelo celular, a conversa entre a aluna e esse estagiário de matemática, que na verdade é um estudante que estava contratado aqui por uma empresa terceirizada há cerca de 3 meses. Eles dizem aqui na nota que a aluna entregou o celular logo que essa comunicação da situação foi feita para a professora dentro da sala de aula. As amigas estavam conversando com ela, a professora teria se aproximado para perguntar o que estava acontecendo. As meninas, então, contaram e a professora imediatamente teria encaminhado a jovem, que acabou de fazer 15 anos, para a direção. E também, diante do fato, quando viram as conversas, o teor grave das conversas no celular da jovem, teria chamado o estagiário no mesmo momento e feito o desligamento, sem dizer para ele qual seria o motivo. Porque ele quebrou o código de ética do colégio. Por conta disso, o profissional foi imediatamente desligado. E sobre não ter chamado a polícia militar aqui no local para fazer o flagrante, a direção diz que tentou preservar a aluna e também as colegas dela, para que elas ainda pudessem esclarecer com calma e também que elas fossem preservadas em relação aos outros alunos, para que não chamasse a atenção para a situação antes que tudo fosse esclarecido. Nós também tentamos falar com Vinícius pelo telefone. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa. No telefone que Vinícius usava para conversar com a aluna, ele não nos atende. Tentamos contato também com o denunciado pelas redes sociais. Porém, depois da denúncia ser divulgada, ele acabou apagando todos os perfis. Agora, a Polícia Civil tenta localizá-lo. Ele será chamado para depor aqui no 20º DP, que está investigando o caso. Pois bem, a gente segue acompanhando essa investigação. A escola já tomou a frente, não é? Fez o que achou que deveria fazer e agora cabe à polícia trazer um esclarecimento maior para a sociedade nesse assunto.